o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: vocês estão fazendo a comparação 2019 com 2022, me parece. E eu acho que essa comparação ela não é inteiramente cabível, né? Então o que acontece? Em 2019, eu não sei se eu receberia todas as informações, nem que eu obedecesse sobre os mandamentos, porque inclusive, isso se não me engano foi uma informação que eu tinha chegado antes, eu não lembro se eu falei isso em 2021, mas eu me lembro que eu tive essa ideia em algum momento, no sentido de que, peraí, eu não vou receber todas as informações porque não era o melhor momento para pregar. E eu acho que realmente, aliás, nem que fosse, eu acho que eu não receberia, porque teria muito pouco tempo até a pandemia, então eu não receberia todas as informações sobre mandamentos, não receberia informação de outros temas eventualmente levantados, se tivesse escândalo, e não receberia todas as informações sobre a questão trabalhista, porque não daria tempo. E seria o mesmo raciocínio de antes. Se eu, de alguma forma, consigo exaurir o tema dos mandamentos, ou só falar, se recebesse todas as informações, ou pelo menos algumas, eu não ia conseguir falar da questão trabalhista. Então, o tema eventualmente trabalhado eu não ia receber todas as informações e iria para a pandemia escandalizando sem resposta. Sem resposta da minha parte. Porque eu não receberia essas respostas. O que vocês estão especulando, eu acho que de maneira, como é que eu posso dizer, meio tosca. O que vocês estão dizendo é o seguinte: não, haverá alguns argumentos, que eu acho que na verdade seriam vários, ditos em poucos dias, de quantas pregações eventualmente teria, e vocês estão achando que eu receberia todas as informações rápido e que eu, mesmo que eu obedecesse os mandamentos, que eu acho que não vai acontecer, vou explicar por quê. Se eu obedeço os mandamentos, a ponto de receber argumentos sobre os mandamentos, sobre a questão trabalhista e exaurir tudo em uma ou duas pregações. Todos os argumentos lançados. Sem que nenhum fosse para a pandemia. Eu acho que isso não iria ocorrer. Justamente porque todas essas informações condensadas seria escândalo, inclusive para quem não obedece à palavra. Então eu entendo, eu não concordo com vocês. Porque o meu cálculo que eu tinha feito em 2019, eu não lembro de tudo. Uma das coisas que eu não lembrava era o seguinte: não, Deus não entendia que 2019 era o melhor momento para falar sobre mandamento. Nem que eu recebesse o argumento. Porque e aí eu não receberia os argumentos complementares porque não era o melhor momento. Porque eventualmente haveria muito escândalo, inclusive com os argumentos trabalhistas. Deus aguardaria o melhor momento. Já que não teria prazo eventualmente para falar isso, até para não aumentar o escândalo. Uma vez que Deus sabe que a galera não necessariamente vai fazer isso. Então essa é a grande questão. Aliás, nem eu faria isso, na verdade, em relação a obedecer mandamento. Mas o que eu estou tentando dizer, não, o que eu entendo e eu entendi em algum momento, pelo que eu lembro, não, peraí. Entende-se que 2019 não é o melhor momento porque há mais de um tema que poderia eventualmente gerar escândalo. Aliás, mais de dois, na verdade. Mas então essa é a questão. Então, o melhor momento seria eventualmente depois, quando, veja bem, de repente algumas pessoas saíssem do ministério, eu teria mais tranquilidade para fazer. A partir de 2020, por outras dúvidas que eventualmente surgiram, seja em relação a Paulo, seja em relação à luta contra o mal, seja em relação à morte espiritual, eu não pude fazer a pregação dos mandamentos porque eu estava nessas dúvidas. E o pessoal fala, não, enganamos, muitos argumentos ali nem derivaram deles e tal. Eu estava em outros argumentos e estava trabalhando essas questões. Ali não importa, mas isso pode não ser o melhor para a igreja. Não importa, eu não tenho certeza que falar dos mandamentos é uma boa ideia. Mas aí por dúvidas posteriores. Então, é essa questão. Em 2019, aí que tá. Outra, teria dúvidas também em 2019, né? Eu não poderia falar dos mandamentos por conta de dúvida. Aí tem essa, né? Não, mas aí vai obedecer aos mandamentos? Não, obedecer aos mandamentos não vai fazer com que eu necessariamente supere, vamos dizer, ali as dúvidas de maneira tão rápida. Então eu também não tenho certeza disso. Aliás, como eu falei, como não era o melhor momento para falar dos mandamentos, eu entendo que eu nem receberia os argumentos complementares e não receberia, mesmo que eu recebesse o argumento, mas eu não receberia a sugestão para falar dos mandamentos, porque seria mais um tema a escandalizar. Então, para mim, Deus aguardaria o melhor momento. Vamos dizer, em respeito às pessoas, uma vez que haveria ali a probabilidade de as pessoas eventualmente estarem em pecado e não aceitarem tanto o argumento e de alguma forma se escandalizarem com isso. Algumas delas até eventualmente aceitando depois, talvez algumas aceitando na hora, mas outras não aceitando. Então isso poderia gerar justamente um problema grave. Mais ainda, o pessoal escandalizando em argumentos contra mim. Então era essa a questão. 2019 não era um bom momento porque havia uma turbulência. Eu entendo que Deus aguardaria melhor momento para falar, ou para sugerir que eu falasse dos mandamentos, né? Por confusão excessiva, né? Porque para falar de mandamentos, ter-se-ia de fazer com mansidão e ter um momento de maior calmaria, de maior mansidão, para que se pudesse fazer. Então eu não concordo com isso. Aí tá. Aí vocês fazem eventualmente a comparação com 2022. Só que 2022 é uma situação diferente, porque ali eu já tenho todas as informações.
Eu fui verificar, porque havia possibilidade de que houvesse calmaria, por isso que talvez eu estivesse sendo cobrado. Se não tivesse calmaria, não é certeza que eu faria a pregação, até porque eu não estava obedecendo os mandamentos e tinha medo de falar. Então não era certeza que se eu fosse de alguma forma perseguido eu falaria. Não é certeza. Não é certeza que eu insistiria. Havia uma possibilidade que sim, mas não era uma certeza. E tem que se perguntar o que é melhor para a igreja. Se pregar eventualmente em momento de confusão ou de calmaria. Então, justamente, em 2019 o melhor momento, o que é melhor para fazer é pregar em momento de calmaria. No caso, não é a situação no final de 2019, então vamos ter que aguardar um outro momento. Por isso não era garantia eu pregasse em situação fora de calmaria. Bom, eu não obedecia a mandamentos a ponto de ter certeza eu pregasse sobre isso, nem que eu obedecesse. Não seria o melhor momento, do caso, em 2019, e poderia ser em 2022, mas isso iria ser verificado. Mas isso já foi falado no canal. A pregação em 2022 em relação ao momento que pudesse causar dificuldade no ministério, e eu eventualmente encarar, não era uma certeza. Eu não entendo que eu estava obedecendo os mandamentos no momento. Bom, por isso tinha medo de fazer. Por eventualmente haver ataques contra mim, poderia ser um fator impeditivo. E justamente por isso que pelo que eu lembre, eu falei, eu não tenho como garantir a pregação. Então, que seja feita a pregação. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que não está havendo uma contradição aqui, porque eu não lembro de ter, por exemplo, prometido isso. Nem prometeria justamente porque tem a possibilidade de fazer. Já não prometo nada. Aqui menos ainda, porque existe... Não tem como negar a possibilidade de que a pregação não seja feita. A possibilidade existe. Há a possibilidade de que a pregação não seja feita, mesmo em 2022 lá. Não é uma certeza. E é isso, né? Então, e aí que tá, se está fazendo uma presunção de que justamente aí, mas aí eu tenho impeditivo disso, porque eu não entendo que mesmo que Deus eventualmente conferisse informações sobre mandamentos em 2019, como ele respeitaria o momento das pessoas e como o escândalo era possível. Mas ele pode conter o escândalo. Não. A nível argumentativo ele pode conter o escândalo. No coração das pessoas ele não pode. A nível argumentativo poderia ser. Não quer dizer que as pessoas não vão se escandalizar com os argumentos lançados, mesmo que eu respondesse. E sobre os mandamentos também, porque seria contra a fé das pessoas. Mas eu não acho que o argumento dos mandamentos seria o único. Os outros argumentos que teriam eventualmente resposta rápida, o que não é certeza também, porque eu acho que não teria, nem que eu obedecesse, porque Deus não daria resposta agora, para que não escandalizasse mais, porque o próprio debate aqui eventualmente geraria a própria questão do escândalo, né? Eventualmente se trazendo muito argumento. Não vou falar exatamente sobre isso, é uma outra questão, mas estou dizendo assim, pelo conteúdo dos argumentos, as pessoas já poderiam, não, mas peraí, vai escandalizar justamente com a resposta. E esses argumentos mesmo sobre a questão trabalhista, de novo, também pode ser por pecado das pessoas, elas não vão necessariamente acreditar em mim, mesmo sobre outros temas, sobre a igreja atacando e tudo mais, o que fosse, né? A mesma coisa, então não é porque eventualmente eu tenho resposta que as pessoas vão aceitar de bom grado essas informações, especialmente sobre os mandamentos. Especialmente sobre mandamentos. Então, quer dizer, eu não concordo, porque uma pelo que eu lembro, se eu não me engano, uma das informações é que eu tinha chegado à conclusão é que em 2019 não havia garantia, e que mesmo que fossem conferidos os argumentos, eu entendo que por falta de mansidão Deus não entenderia que seria o melhor momento para falar dos mandamentos pela possibilidade de aumento de escândalo. Uma vez que o escândalo já teria começado. Não, mas ele vai dar todas as respostas se obedecer os mandamentos. Se eu recebo o argumento e depois passo a obedecer os mandamentos, eu posso receber resposta, isso não garante que os outros vão se convencer disso. Portanto, o momento teria que ser um momento de calmaria e tranquilidade. Eu falei, o momento não era bom. Eu acho que o momento não era bom. Deus pode eventualmente responder. Não quer dizer que as pessoas não vão se escandalizar. Era essa a questão, isso que eu estou querendo dizer. Né? Tem outro motivo por isso, mas esse outro motivo eu prefiro não trabalhar aqui. Eu acho que eu até já trabalhei no canal, mas prefiro não falar agora. Então é isso. A situação de 2022 era diferente porque eu já tinha informação. Era outra situação. E
E justamente a premissa de 2022 era, poxa, peraí, se não tiver ataque, pode ser que eu consiga fazer as pregações de maneira sucessiva do jeito ideal, explicando numa série de pregações, e não uma só. Ah, mas na emergência. Sim, mas o que eu estou dizendo é que, eventualmente, aí que tá. Em 2019, o escândalo seria maior, e o escândalo, quando eu recebesse os mandamentos, já teria começado. Em 2022, eu pegaria de supetão e não haveria escândalo naquele momento. No máximo que poderia haver seria um escândalo iniciado instantaneamente, não uma coisa derivada de dias, até talvez do ano anterior, porque começaria em 2019. Então, peraí, começa em 2019, é carreado para 2020 e depois ainda vai para a pandemia, para o período pandêmico. Em 2022, não há mais escândalo, porque a situação está, entre aspas, mais ou menos estancada. Ah, poderia começar ali? Poderia não começar, mas aí não se sabe. E se começasse, era uma possibilidade de não fazer a pregação. Se eu entendesse que era algo um pouco mais fácil, talvez fosse feito. E agora eu tenho mais informação, mais sabedoria e posso, inclusive, proteger melhor as pessoas em 2022, que eu não poderia em 2020. Ah, mas em 2022 a situação seria, vamos dizer, sem mansidão. Mas depende, mas eu ia pegar as pessoas de surpresa. Eles não iriam necessariamente tão preparados. Em 2019 já teria começado o escândalo. Em 2022 ou não teria escândalo, ou ele ia começar na hora, ou eu ia pegar, vamos dizer, de supetão. E por pegar de supetão seria uma situação mais favorável para mim. E se ainda assim fosse uma coisa muito difícil de fazer, talvez eu não fizesse a pregação. Mas essa possibilidade nunca foi descartada. Então, quer dizer, eu não estou verificando. A situação de 2022 era diferente. E havia, justamente, por pegar de supetão, havia uma chance maior de que a pregação pudesse ser feita. Era a situação diferente em 2019. Eram coisas diferentes. E talvez o que meio, então, uma justificativa maior mesmo é que eram situações diferentes. 2022 não havia passado ou não havia situação de escândalo. Em 2023, inclusive, eu consegui evitar. Em 2022 não havia a situação escandalar, vamos dizer assim. Não, escandalar, vamos dizer, escandalar. Então o que acontece? É isso. 2022 era outra situação. Havia uma chance maior de que eventualmente o momento seria de calmaria. Em 2019, não. A probabilidade é que o escândalo já teria começado quando eu recebesse o argumento dos mandamentos. Porque se fosse assim, veja só, fosse do jeito que o pessoal está falando, quando eu saio do ministério ali em 2019, final de 2019, no momento da minha saída, eu teria que receber o argumento dos mandamentos. E pelo menos parcial validade deles, e acreditar nisso. Eu teria que ter recebido esses argumentos. Por que eu não recebi? Quando eu saí. Em 2016, quando eu respondo as questões, mas o pessoal da igreja, quando eu respondo as questões, quando eu respondo os argumentos, por que eu não recebi lá? Só porque eventualmente ali eu recebi, vamos dizer, ali a ajuda de Cristo, a ajuda de alguma entidade? É só por causa disso? Quer dizer, ou de alguma outra entidade representativa, mas não quer dizer que eu poderia não precisar dos mandamentos. Os mandamentos seriam importantes. Em algum momento eu recebi o argumento, mas não acreditei. Mas então por que não foi feito eu acreditar? Em 2016, ali no final do ano, eu chego a receber os argumentos, também não com todas as informações, mas eu não acredito. Então, quer dizer, não foi aberto, vamos dizer, o meu coração para acreditar nisso. Então, se fosse assim, eu poderia ter recebido antes, em outras situações, de uma maneira que eu acreditasse. Em 2019, mas agora você vai receber também. Bom, já teria que ter recebido antes de maneira que eu acreditar. Então, em 2019, ok, pode acontecer essa situação. Tem a possibilidade de eu não acreditar porque eu não acreditei antes. Tem a possibilidade de eu não acreditar em 2019 ou 2020, no começo de 2020. Mas, sendo assim, em 2019, 2020, já com o escândalo instaurado, eu vou ter que receber o argumento aqui, cara. Vou ter que receber o argumento no meio do olho do furacão. Que eu não sei se eventualmente vai acontecer, e não é o melhor momento. Dá para fazer? Dá, mas não é o melhor momento. E vai aumentar o escândalo em relação aos outros argumentos. E esse próprio argumento vai gerar um escândalo também. Então, tem essa. E eu não estou na premissa de fazer com que ali os maus sofram só porque eventualmente não vão aceitar os mandamentos ou alguma coisa. Eu nem uso essa premissa e nem aceitaria também.
não, o dever de falar dos mandamentos. Não importa, porque se eu tenho todas as respostas para todas as questões, que eu não acho que teria, porque eu teria que fazer uma pregação com todos os argumentos, nem teria tempo para fazer isso. Mas, porque de repente o tempo seria muito exíguo, não teria tantas pregações em 2020 para poder fazer isso. Nem haveria tempo hábil. Mas se tivesse, se houvesse, bom, teria que ser tudo de uma vez só, e não seria o melhor momento, porque e o fato de eu dar as respostas não quer dizer que as pessoas não se escandalizariam ainda. As minhas respostas sendo dadas não garante nada, o sentimento vai continuar sendo de caos geral, né? Bom, então acho que é isso. Enquanto 2022 não era. 2022 a poeira baixou. A poeira baixou, não necessariamente seria no mesmo nível. Qualquer escândalo seria no mesmo nível anterior. Apenas porque eu admitia uma possibilidade, não uma certeza, de que a pregação seria feita mediante conflito. Aí tá. Só que agora, diferente de 2020, a minha capacidade aumenta. Então não é só 10 mandamentos. Agora, por exemplo, poderia, vamos supor, obedecer os 10 mandamentos. Antes seria talvez um pouco mais difícil. Mas em 2020, 2022, 2020 você poderia obedecer os mandamentos. 2022 eu poderia obedecer os mandamentos, mas eu tenho mais sabedoria. Eu tenho pelo menos um pouco mais de sabedoria prevendo lidar com outras situações. Então não seria só, vamos dizer, a questão dos mandamentos. Eu também tenho outros complementos. Então, quer dizer, eu não acho, mas não poderia fazer lá. Claro, porque lá o escândalo seria generalizado. 2022 não se sabe. Mas eu aceitaria como possibilidade, mas eu nunca aceitei como certeza. Até porque naquele momento, 2022, eu não estava obedecendo os mandamentos, havia a possibilidade de que eu tivesse medo e não fizesse a pregação. Então, quer dizer, apenas esse complemento no canal. Então é isso aí. Valeu.